No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18. Esse texto, ele fala de um homem que se aproximou de Jesus com uma grande dúvida em seu coração. E talvez você, meu amigo ouvinte, que está me escutando, seja alcançado por esta palavra e a dúvida que também há em seu coração. Os problemas existenciais que você enfrenta no decorrer da sua vida. Hoje você encontre a resposta para todos eles nesse texto que eu irei compartilhar ao teu coração. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida sem propósito, uma vida vazia, sem sentido. Existe uma lacuna em nossa alma, um vazio que só pode ser preenchido por Deus, porque Ele é do tamanho de Deus. Não há nada que você coloque no seu coração que possa preencher este vazio, que possa saciar a sua sede. Quando Deus criou o homem, Ele criou com um propósito, para a sua adoração. E quando o homem não cumpre esse propósito, quando ele não adora a Deus em espírito e em verdade, ele vive uma vida frustrada, em total desespero, ansioso, inquieto, angustiado. E por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque assim como aquele jovem um dia encontrou Jesus e tirou com ele suas dúvidas, você também pode hoje, se você anda duvidoso concernente aonde você vai passar a eternidade, concernente ao seu relacionamento com Deus, porque nós nos perguntamos todos os dias: será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho a certeza da minha salvação? Será que se Jesus voltar agora, eu serei salvo? Serei preservado da sua ira? Essa é uma dúvida que nos deixa atordoados todos os dias. É uma incerteza que muitos têm em seus corações. Eu pergunto a você nesta noite: até quando você vai andar por aí com essa incerteza? Amedrontado, indo dormir à noite, sem saber se acorda pela manhã, saindo de um lugar para o outro, perambulando pela terra, sem saber para onde vai, onde você viverá a sua eternidade. Aquele jovem que se aproximou de Jesus, ele tinha tudo que alguém pode desejar ter. Ele tinha uma vida regalada com muitos bens, vivia uma vida confortável, porque ele era muito rico. Ele era também um homem religioso, cumpria os dogmas da religião daquela época. Mas a Bíblia diz que ainda em seu coração havia um grande vazio, uma lacuna, dúvidas existenciais, que ele não conseguia responder, ele não conseguia encontrar essas respostas em si mesmo. Mas ele foi ao encontro de Jesus quando ficou sabendo que ele poderia ser o Cristo, Filho do Deus vivo. Então ele disse: eu não tenho as respostas, mas eu tenho certeza que ele tem. Então ele se aproximou de Jesus e então ele disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me.
Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado sua casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um jovem questionando a um sábio rabino sobre a sua existência. A conversa começa com ele fazendo um elogio, o chamando de bom mestre. Ele começa dizendo, em alto e bom som para todos aqueles que ali estavam, que ele acreditava que tudo que Jesus fazia era bom. Havia naqueles dias fariseus, saduceus, escribas, muitas autoridades daquela época diziam que Jesus era possesso por demônios. Ele era Belzebu, chefe dos demônios. Por isso que ele fazia tantos milagres. Mas aquele homem olhou para Jesus e disse: esse é um bom mestre. Os seus ensinamentos são ensinamentos de vida, de paz. Ele entendeu quem era Jesus e procurou em Jesus a resposta para as suas dúvidas. Talvez você, meu amigo ouvinte, entenda quem é Jesus. Saiba quem ele é, porque quem sabe na sua infância você teve uma avó, uma mãe, um vizinho que lhe ensinou o evangelho, lhe anunciou as boas novas. Você ouviu falar de Jesus, de tudo que ele fez, você disse: eu sei que ele é bom. E a sua infinita misericórdia dura para sempre. E talvez dia após dia você se aproxime dele com as suas dúvidas, com o vazio na sua alma, com essa crise existencial que você enfrenta, com essa ansiedade que está estrangulando seu coração, essa depressão está sufocando a sua alma. Todos os dias você se aproxima dele com seus temores. Todos os dias você se aproxima dele preocupado, aonde você vai passar a eternidade. Você o questiona: Senhor, será que tu estás comigo? Será que eu estou salvo? Será que o meu nome está no livro da vida? Aquele jovem se aproximou de Jesus com essas dúvidas, e ele disse: o que faço eu para ter a vida eterna? E talvez você se perguntou inúmeras vezes: o que eu posso fazer para ser salvo? Pensava aquele jovem consigo mesmo: obedecendo os mandamentos eu serei salvo, ajudando o próximo, dando esmolas, eu serei salvo. Aquele jovem pensava que a sua piedade o salvaria. Aquele jovem pensava consigo mesmo que o seu caráter, que a sua integridade moral faria com que ele fosse salvo. Então ele foi para Jesus perguntar a ele se porventura ele estaria salvo. Ele queria que Jesus o aplaudisse e dissesse: eu não encontro aqui em Jerusalém um jovem tão fiel, tão digno, tão honesto, de caráter ilibado como você. Muitas vezes nós esperamos que Deus olhe para a nossa justiça e diga: eu tenho me agradado de você, você tem andado nos meus caminhos, você tem se desviado do mal. Mas a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. A nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. A salvação é um dom de Deus, é um presente que Ele nos concedeu. Não é pelas obras, não é pelo que você faz,
Aí Efésios 2 nos diz, para que ninguém se glorie, a salvação vem de Deus. É Ele que te resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Imagine a posição de um pai com um filho rebelde. Por mais que esse filho desobedeça, o desonre, o abandone, esse pai nunca deixará de amar esse filho, pois ele é o pai, pois ele foi aquele que foi o progenitor, aquele que lhe concedeu a vida juntamente com a sua mãe. Então ele o ama independente das circunstâncias. Agora imagine Deus, que diferente do ser humano, das variações das suas emoções, das suas limitações, será que Ele não vai amar todos aqueles que Ele criou? Será que não é a vontade de Deus que todos sejam salvos? Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todos aqueles que nele creiam, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então a vontade de Deus não é que você se perca. A vontade de Deus não é que você sofra eternamente, não. É que você seja salvo. Mas se porventura não existe a certeza da salvação no seu coração, você precisa rever os seus caminhos, as suas escolhas, a sua vida. Você precisa rever o que você tem feito no seu dia a dia. Se existe uma verdadeira aliança com Deus, porque quando você está aliançado com Deus, o Espírito Santo testifica no seu coração que você é salvo. Não havia essa testificação no coração daquele jovem. O jovem não se sentia confortável, a culpa ainda estava sobre os seus ombros, porque é isso que a religião faz. Ela nos sobrecarrega com a culpa. É isso que o moralismo faz. Ele nos oprime a ponto de ficarmos depressivos, angustiados, porque o único que pôde carregar o peso dos nossos pecados foi Jesus. Só Ele. Adão não conseguiu, Noé não conseguiu, Maria não conseguiu, Pedro, João não conseguiu. O único que conseguiu ser transpassado, ter o cálice da ira do Pai derramado sobre ele, foi Jesus de Nazaré. E ali estava Jesus, diante daquele jovem, com suas dúvidas, que lhe perguntava: como eu posso ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, disse: obedeça aos mandamentos. E então aquele jovem diz: eu obedeço esses mandamentos desde que eu era pequeno. Quais são os mandamentos? Não adulterarás, não darás falso testemunho, não mentirás, não matarás. E ali começa a ser descritos os mandamentos. E ele diz: não, eu obedeço. Eu sou uma pessoa moralmente correta, eu sou um religioso, eu consigo seguir a lei. Mas a Bíblia diz que ninguém consegue seguir a lei. O único que conseguiu é Jesus. Mas aquele jovem, quando se olhava no espelho, ele louvava a si mesmo, ele dizia: eu sou um homem correto, eu sou um homem íntegro. Tem muitas pessoas que vão ficar fora do céu, porque acreditam que são moralmente corretas, íntegras, que não precisam de Jesus. Você já ouviu aquela pessoa que diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não vivo na prostituição, eu não roubo ninguém, eu sei que eu vou ser salvo. Mas porque ainda existe uma dúvida no seu coração? Porque ainda existe essa incerteza? Porque você não dorme em paz? Porque você não tem a convicção que o seu nome está escrito no livro da vida? Porque você nunca vai ser salvo pelo mal que você não deixou de cometer. Você nunca vai ser salvo pelo bem que você fez. A sua salvação vem de Deus, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se você não entender que é mediante o sangue de Jesus que somos purificados, você nunca vai ser salvo. Jesus olhou para aquele jovem e disse: só te falta uma coisa, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Jesus sabe qual é o pecado de estimação que você tem. Jesus sabe que você não quer deixar para trás. Alguns não vêm para Jesus porque gostam de beber, outros não vêm para Jesus porque gostam de se prostituir, outros não vêm para Jesus porque gostam de mentir. As práticas mais abomináveis as pessoas amam, se apegam e se tornam um pecado de estimação, e isso se torna um empecilho para que eles não se cheguem a Deus.
que Deus diz para aquele jovem é algo que Ele diz para mim e para você todos os dias. Se você não estiver disposto a deixar tudo e me seguir, você não é digno de mim. Tem muitas pessoas que dizem: eu queria muito ser crente, eu queria muito ir a uma igreja, eu queria muito ter o meu nome no livro da vida, eu queria muito ser cristão, mas eu não sou porque a minha mulher não quer ser, os meus filhos não querem caminhar comigo. Então você coloca a desculpa na sua família, a desculpa nos seus amigos, o que eles vão achar de mim? Como é que eles vão me ver? Vão me chamar de santarrão, de religioso? Talvez você esteja preocupado com o que as pessoas vão falar ao seu respeito. Mas a verdade é, irmão, que aquele jovem, assim como você, meu amigo ouvinte, foi alcançado por aquela palavra, mas endureceu o seu coração, baixou a sua cabeça, pois ele era muito rico. Ele disse: jamais eu vou dar tudo e eu vou viver de quê? Onde é que eu vou dormir? O que eu vou comer? O que Jesus falou para ele não era literal. Jesus não queria que ele desse tudo que ele tinha aos pobres. Talvez isso não fosse a vontade de Cristo. Era só demonstrar, revelar o que estava em seu coração, o quanto ele era apegado às coisas dessa terra. O que é que tem mais valor na sua vida? Sua casa, o carro que você dirige, o seu emprego? O que é que você mais valoriza? Será que existe um altar erguido ou qualquer outra coisa a não ser a Deus? Talvez você esteja aqui nessa noite porque Jesus marcou esse encontro. E você tem andado por aí com essa incerteza no seu coração, com essa dúvida. Você diz: eu faço tudo certinho, eu ando, sabe, na verdade, eu procuro fazer o meu melhor, mas eu ainda encontro dúvidas no meu coração. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria na minha alma. Ainda existe um vazio imenso. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus, porque Ele é do tamanho de Deus. Aquele jovem baixou a cabeça e foi embora. E então as pessoas começaram a se perguntar: se porventura este homem não vai ser salvo, quem pode ser salvo? Então Jesus diz: para o homem é impossível, para você é impossível, por mais que você faça, por mais que você se esforce, é impossível você alcançar este presente, porque é um presente. Foi Ele que nos deu a vida eterna. Não foi porque merecemos, não, o que merecíamos era o inferno, mas Ele quis demonstrar a sua compaixão, a sua infinita misericórdia, estendendo a sua mão e resgatando aqueles que estavam no caminho do inferno, para demonstrar a sua glória. Sabe, irmão, talvez você esteja aqui nessa noite precisando ouvir essa palavra de arrependimento, de quebrantamento. Eu não sei o que é que você precisa deixar para trás, eu não sei o que você precisa abrir mão para seguir a Jesus, mas o convite que eu faço a você nesta noite: não faça como aquele jovem rico, sabe? Não vá embora, não baixe a cabeça, não saia dessa praça sem antes firmar uma aliança com Jesus. Pedro disse: eu deixei tudo e te segui. E então Jesus disse para Pedro: não há quem tenha deixado tudo e me seguido, que não tenha muitas vezes mais aqui nessa vida, e ainda a vida eterna na vindoura. Existe recompensa, existe galardão para aqueles que estão dispostos a abrir mão do prazer momentâneo, leviano, transitório desta vida, por um prazer eterno. Hoje nós estamos aqui nessa praça, e não é porque nós não temos o que fazer. Estamos aqui nessa praça não é porque nós não queremos estar em outro lugar se divertindo, se congratulando com a nossa família. Nós estamos aqui porque Ele nos alcançou, porque Ele nos libertou, e nós somos suas testemunhas. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Então nós estamos aqui cumprindo o ídolo do Senhor, mas não se engane, nós não estamos fazendo isso para sermos salvos, não. Essa é uma evidência que nós somos salvos. Aqui estamos porque sabemos que o nosso nome está no livro da vida, e um dia Ele vai nos chamar, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. E por isso que nós estamos aqui, para que você não fique desiludido nessa terra, para que quando a trombeta soar, você não entre em total desespero, lembrando deste culto que aconteceu aqui hoje. Porque o Deus que um dia enviou o seu Filho para ser pendurado no madeiro,
para sofrer no meu e no seu lugar. Um Deus que demonstrou toda a sua misericórdia, sacrificando o seu único filho, portanto nos amar. É o mesmo Deus que um dia virá como juiz e derramará o cálice da sua ira sobre todos aqueles que o rejeitaram. Você sabe por que o inferno é um lugar tão terrível? Porque Deus estará no inferno, derramando o cálice da sua ira sobre todos aqueles que lhe rejeitaram. Não pense que o diabo estará atormentando alguém. Ele será atormentado. Ele sofrerá como aqueles que assim estiverem com ele. Deus não fez o inferno para que você vá para lá. Não, esse não é o propósito de Deus. Ele quer que você venha para o céu. Ele quer que você viva uma vida íntegra aqui na terra. Que você ande em santidade. Que você ande na luz e saia das trevas. Mas a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E não vieram para a luz para que as suas obras não fossem reveladas. Muitas pessoas até os dias de hoje dizem: eu não vou, porque se eu for as pessoas vão me julgar, vão me apontar, vão descobrir as minhas falhas, vão ver que eu sou imperfeito. Mas a Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, impuro, suje-se mais. A palavra para o teu coração hoje é que você entenda que você precisa dar o primeiro passo, que você precisa se arrepender dos seus pecados, confessá-los diante do altar do Senhor, dizer: Senhor, me ajude. Eu sou como aquele homem rico. Eu sou um pobre, miserável, pecador. Eu sou um hipócrita, eu sou um religioso. Eu sou um moralista, sabe, Senhor? Eu preciso da tua ajuda. Eu sei que o que me aguarda é a condenação eterna, mas tu podes estender a tua mão, Pai, para me livrar da consequência das minhas escolhas, dos caminhos errados, tortuosos que eu peregrinei. Senhor, tu podes me livrar das consequências dos meus pecados. Seja misericordioso comigo. Se aquele jovem tivesse dobrado os seus joelhos e se inclinado diante do Senhor e tivesse dito: Senhor, eu não sei como, eu não tenho forças, mas se o Senhor me ajudar, eu estou disposto a dar tudo que eu tenho para ter o meu nome no livro da vida. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Barnabé vendeu tudo que tinha, colocou no altar do Senhor. Eu não vejo Jesus pedindo a Barnabé que fizesse isso, mas ele fez de bom grado. Havia no seu coração a generosidade. Ele não era avarento, ele não era apegado às coisas desta terra. Lembre-se que Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, quando recebeu Jesus em sua casa, não foi Jesus que o constrangeu, mas ele se sentiu constrangido pelos seus pecados, pelos erros que ele tinha cometido. E a Bíblia diz que ele pegou metade dos seus bens, doou para os pobres e disse: a todos aqueles que eu defraudei, eu enganei, eu roubei, eu vou restituir quadruplicadamente. Todos aqueles que se chegam a Jesus e clamam por misericórdia, encontram um Deus bondoso, misericordioso, longânimo. Lembre-se daquela prostituta que se lançou aos pés de Jesus e com as suas lágrimas lavava seus pés e com seus cabelos enxugava. Jesus a perdoou dos seus pecados. Lembre-se daquela mulher adúltera, foi pega no ato do adultério e lançada aos pés de Jesus. As pessoas pegaram em pedras para lhe apedrejar. Mas Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Juízo, condenação virá sobre aqueles que rejeitarem o perdão. As pessoas não serão condenadas porque elas não seguiram a Jesus. Elas não serão condenadas porque viveram uma vida moralmente correta. Não. Elas não serão condenadas porque praticaram o mal, porque andaram na mentira, adulteraram, se prostituíram. Não, elas serão condenadas porque rejeitaram o perdão do Senhor. Não há nada que você faça aqui na terra que possa lhe impedir de ser alcançado pela divina graça, a infinita misericórdia de Deus. Deus não fica chocado com seus pecados, porque Ele morreu pelos pecados que você ainda nem cometeu. Então a palavra para o teu coração nesta noite é que tudo que você fez pode ser lançado no mar do esquecimento. O que você fez demais é de onde? É de onde? Lá no céu haverá muita surpresa. Muitas pessoas vão chegar diante de Deus e vão ver que ali está uma ex-prostituta, um ex-homossexual, um ex-assassino,
Muitas pessoas vão dizer, mas ele entrou. Como é que ele conseguiu entrar? Ele fez tudo que não devia lá na terra, mas ele aceitou o perdão. Ele entregou a sua vida ao Senhor. Mas aqueles que rejeitaram, aqueles que endureceram o seu coração, que fizeram o seu próprio caminho, que tentaram pegar um atalho para o céu, não serão salvos. Não haverá misericórdia. Eu convido você nesta noite, irmão, a ser alcançado por esta graça. Essa graça que nos constrange, essa graça que nos convida a viver uma nova vida em Cristo Jesus, onde as coisas velhas já passaram, pois que tudo se fez novo. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, no capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se porventura você andou por caminhos tortuosos, se assim como aquele homem você foi um religioso, uma pessoa moralmente correta, quem sabe uma prostituta, um homossexual, eu não sei qual foi o pecado tão hediondo que você cometeu, que você se envergonha, mas para você existe salvação. A porta da arca ainda está aberta, e nós estamos aqui como Noé, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, será nos nossos dias. Naqueles dias Noé anunciava as boas novas e dizia que haveria um grande dilúvio, e as pessoas não ouviam, ignoravam essa mensagem, até o dia em que Noé entrou na arca com a sua família, e houve um grande dilúvio sobre a terra. A Bíblia nos diz que agora a terra não será destruída com água, mas sim com fogo. Haverá um arrebatamento, nós que estamos vivos seremos levados ao céu, mas aqueles que ficarem, aqueles que rejeitaram a Deus, o sacrifício do seu Filho Jesus, sofrerão eternamente. A Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dente. Essa terra, tudo que você vê, essa praça, essa cidade, tudo será consumido pelo fogo. E assim, como tudo que você vê será consumido, os ímpios também serão consumidos. Então, qual é a multidão que você pertence? Aquela que vai para o céu, ou aquela que está em direção a passos largos para o inferno? Aleluia, glória a Deus. Que o Espírito Santo, ele possa encontrar um lugar no teu coração. Que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida, para você ter direito à vida eterna. Quantas vezes o homem não quer aceitar Jesus, procurando soluções onde não pode encontrar. Sabes que morreu por você, numa cruz foi Jesus.